Boa noite a todas, a todos. Em primeiro lugar, saudamos a todas as pessoas que estão prestigiando esta atividade, né, aos professores e professoras acadêmicos e acadêmicas, egressos e egressas do PPGED, a comunidade em geral. E, em segundo lugar, solicitamos a compreensão de todos, pois não conseguimos um intérprete de Libras, né, para nos acompanhar. Esta é uma atividade da disciplina Pensamento Educacional Brasileiro, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amapá, ministrada pelos professores doutores Alexandre Pereira, professora doutora Cássia Hacker, professor doutor Adalberto Ribeiro e professora doutora Valéria Novaes. Informamos também que o link da lista de presença será disponibilizado com 15 minutos após o encerramento do chat, mas só que não é no YouTube, né, professora? Então, eu acredito que temos que fazer o registro aqui fotográfico. O PPGED tem a honra de receber o professor doutor José Claudinei Lombardi como nosso convidado para esta live, né, com o tema Enfrentamento à Padronização dos Conhecimentos numa Perspectiva Contra-Hegemônica, tendo como base a sua obra com o professor Saviani e demais organizadores, o livro Marxismo e Educação, Debates Contemporâneos, publicado em 2005 pela editora Autores Associados. Então, vamos falar um pouco sobre a trajetória do professor Lombardi, do seu currículo Lattes, né? É decano da Faculdade de Educação da Unicamp, professor titular em História da Educação na Faculdade de Educação da Unicamp, doutor em Educação na área de concentração em Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, em 1993, livre docente em História da Educação na Faculdade de Educação da Unicamp, foi secretário de Educação de Limeira, em São Paulo, de janeiro de 2013 a janeiro de 2015. Tem experiência na área de educação, com ênfase em marxismo e educação, pedagogia histórico-crítica e história da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: pesquisa em educação, história da educação brasileira, história, trabalho e educação, historiografia da educação, é autor e organizador de várias publicações, é coordenador executivo do Grupo de Estudos e Pesquisa História, Sociedade e Educação no Brasil, com sede na Unicamp. Antes de passarmos a fala, né, para o professor Lombardi, gostaríamos de dizer que, após a fala do professor, nós vamos abrir espaço para 3 perguntas, e quem tiver, né, as perguntas a fazer sobre o tema, só é deixar registrado no chat, tá? E aí a gente vai, no final, disponibilizar para o professor fazer as considerações. Olá, professor José Claudinei Lombardi, seja bem-vindo. Nós, do PPGED, estamos muito felizes em recebê-lo para esse debate e agradecemos a sua presença. Sinta-se à vontade para iniciar a sua palestra, o seu debate. Estou aqui autorizando mais gente a entrar. Eu que tenho que agradecer, Socorro, colegas que estão participando desta conversa, né, mais do que qualquer outra coisa. Né. Tenho um carinho muito especial pela região norte, né, com a qual eu me vinculo há muitos anos, né, desde o final da década de 70. Até ontem eu estava em Palmas, no Tocantins, né, também participando de um evento e fazendo várias falas durante esse encontro. Bem, eu tenho um tempo de teto, né? Vamos tentar
até às 20 horas, conseguir estar fazendo uma fala breve e aí ouvi-los e responder às várias questões. Para estar abrindo a sala, eu fechei os arquivos que eu tinha aberto, até para a gente estar partindo dos dados comparativos da qualidade da educação, através dos indicadores de aprendizagem que temos disponíveis, né, para estar colocando. Olha, vocês sabem que eu sou um intelectual marxista. Não é novidade para nenhum de vocês que estão nessa sala, né? Tem uma produção nessa área, portanto, a concepção materialista dialética da história é meu ponto de partida e de chegada, né? E é lógico que, ao estar fazendo essa observação, estou querendo colocar que, para o marxista, é fundamental que a gente tenha os instrumentos teórico-metodológicos como ferramenta para se debruçar sobre a realidade concreta, de tal forma a entendê-la em suas múltiplas relações, na multiplicidade de relações da realidade, né? De tal forma que, mesmo que a nossa preocupação seja uma questão bastante particular, né, como é o tema que vocês escolheram para este encontro, enfrentamento à padronização dos conhecimentos numa perspectiva contra-hegemônica, e que, obviamente, para nós, essa discussão particular, ela se insere numa discussão mais ampla sobre a educação no nosso país, sobre a educação, sobre as condições da hegemonia do modo capitalista de produção e portanto, o particular, ele necessariamente ele está articulado a uma perspectiva de totalidade. E o objetivo, ao analisar desta forma, partindo da realidade concreta, que é esta realidade que vivemos, que vivenciamos, né, essa base material da nossa vida social e também espiritual, né, o objetivo é analisar de forma profunda esta realidade, entendendo as suas relações, entendendo as suas determinações, de forma a retornar para a realidade concreta, através do nosso trabalho, através da nossa militância, objetivando acelerar a transformação revolucionária desta realidade. Portanto, não se trata de um conhecimento neutro, né? Nós combatemos o mito da neutralidade científica, por isso já estou até colocando, combatemos o mito, porque isto é produzido, né? Numa sociedade cindida em classes, não há neutralidade alguma, né? Ao contrário, há sempre um comprometimento muito grande de qualquer dimensão no âmbito dessa sociedade, né? Inclusive da educação, inclusive da ciência, né? Não há ciência neutra, não há educação neutra, né? Então, se me entendem o que eu estou falando, eu estou tentando colocar, olha, o ponto de partida e chegada do materialismo histórico dialético, ele é basicamente simples, ele não tem nenhum mistério, nenhuma
nenhum pulo do gato, nada absolutamente a camuflar, inclusive porque consideramos a realidade objetiva como efetivamente existente, passível de análise, né? Portanto, o que a gente objetiva trabalhar é esta realidade que está posta. Não é trabalhar com nossas ideias, não é trabalhar com o nosso pensamento, não é trabalhar com a linguagem, não é estar pressupondo que existe um absoluto, um pensamento absoluto que não nos permite entender esta realidade, entender as suas causas, né, de tal forma a desvelar as leis que regem a realidade e os fenômenos dessa realidade. Ao contrário, a gente acha que é possível, sim, avançarmos no conhecimento que temos da realidade, dominando as leis que regem o mundo da natureza e que regem o mundo da sociedade. E é esta análise que a gente se propõe a colocar, buscando desvesti-la das características que a acobertam, que a camuflam, né? E colocando, olha, quando o Marx se debruça lá no Capital, né, sobre as relações capitalistas, e partindo esta análise da mercadoria como sendo a expressão mais objetiva, mais exterior, mais coisificada desse modo de produção, e a partir daí vai aprofundando como a mercadoria é produzida, quais as condições, quais as relações que estão aí implicadas, como é que ela se desvela através do trabalho, discutindo o valor trabalho, discutindo as condições em que aparece a exploração do trabalho do homem, a acumulação de capital que se realiza na medida em que a produção ela é produção de mais valor, de produção de mais valia, né? Em que o valor da força de trabalho ela não é paga em sua integralidade, uma parte dela, exatamente a mais-valia, ela é abocanhada pelo capital sob a forma de lucro, sob diferentes formas de lucro. Então, quando ele faz essa análise, ele está se aprofundando no desvelamento das relações que são acobertadas do modo de produção capitalista e da produção de mercadoria neste modo de produção. Inclusive, tendo um capítulo específico, né, no qual ele parte para estar discutindo, olha, como a mistificação ela se realiza nesta sociedade, inclusive a própria mercadoria ela se nos aparece como algo mistificado, esfumaçado, em que ela é fetichizada, e através do fetiche é exatamente para cobertar as reais condições de produção, a exploração do trabalho, a apropriação de parte desse trabalho pela burguesia para sua acumulação, para sua riqueza, enquanto a maioria da população vive na mais absoluta e abjeta miséria. Então, esse desvelamento é que a gente também tem que fazer na educação. Então, primeiro ponto, eu estou falando nesta nossa conversa desde a concepção materialista dialética da história sob esses aspectos que eu apenas pontuei para estar colocando, olha, o materialismo histórico dialético, ainda que seja complexo, ainda que seja difícil
de estar operando do ponto de vista filosófico, né, principalmente porque a grande maioria das pessoas não tem o domínio do acúmulo de conhecimento, da história do conhecimento, né, e como ele foi produzido ao longo do tempo e não chega como forma necessária de estar discutindo, né, de estar visualizando, né? E para nós, pesquisadores, para além das várias questões da concepção de mundo, da concepção de homem, da concepção de história, nós ainda temos que nos colocar as questões relativas ao conhecimento, ao método, à metodologia do trabalho científico, e que nada tem de metafísico, que nada tem de fetichizado, né? É necessário que a gente desmonte essa aparência de que é muito difícil estar operando com o materialismo histórico dialético, porque isso não corresponde à verdade. É mais uma mistificação do mundo acadêmico e da ideologia burguesa que quer fazer com que a grande maioria da massa dos que vivem do trabalho não tenham o mínimo de informação básica sequer para operar os conceitos fundamentais, as determinações fundamentais desta nossa sociedade, analisando-a, que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é o quê? É estar produzindo conhecimento, estar traduzindo este conhecimento de tal forma que a classe trabalhadora, os que vivem do trabalho, estejam perfeitamente em condições de entender essas questões, de forma a atuar, né, no seu ambiente de trabalho, no seu sindicato, no seu partido, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, né, no mundo, de forma a transformar este mundo que a gente vive. E aí eu vou para o segundo aspecto da minha fala para vocês, que é para a concepção materialista dialética da história, a materialidade do mundo existente, ela se expressa na categoria modo de produção, ou dizendo de modo inverso, é o modo de produzir a vida, produzindo o que é necessário à nossa sobrevivência, que é o aspecto fundamental para a gente entender este mundo. Dizendo ainda de forma diferente, o modo de produzir a vida material, de produzir a vida social, de produzir a nossa vida intelectiva, é a base, é entendimento da base material, da materialidade que caracteriza a nossa vida, nas suas múltiplas características, nas suas múltiplas relações. É estar entendendo as relações mais básicas do modo de produzir a vida material, isto é, de entender como se coloca, como se caracteriza as relações econômicas de nossa sociedade, entender as relações sociais dessa sociedade, as relações políticas, a organização do Estado em seus aparelhos, a organização da sociedade e a organização do mundo ideológico, inclusive através das instituições, né, que controlam esta dimensão espiritual, esta dimensão intelectual da sociedade, que é o modo como nós adentramos, né, para estar analisando os demais aspectos. Ao estar assim colocando, né, óbvio, aqui
a minha referência para estar colocando que o modo de produção da vida material é o meio pelo qual é a porta de entrada, né? E essa porta de entrada pode ser pela porta da frente, pode ser pela porta dos fundos, pode ser pela janela, pode ser pelo porão, pode ser pelo sótão, que são as nossas entradas, né, para o nosso mundo. E sempre a gente opta por fazer uma dessas entradas, né? Então, qualquer que ela seja, a dimensão é estar a partir da nossa porta de entrada, que para nós pesquisadores é nosso objeto de investigação, são as nossas fontes de investigação, né? São as perguntas que a gente tem para a realidade que vai estar nos colocando no caminho de estabelecer e entender as relações que se estabelecem do nosso objeto particular de investigação, né, com a realidade mais ampla. Se nosso objeto aqui é estar entendendo a educação, é lógico que só podemos entender plenamente a educação se entendermos que ela é parte, ela se integra no conjunto das relações que compõem uma formação social determinada. Não existe educação no geral, não existe educação no abstrato. Existe a educação que a gente trabalha, que a gente opera, que se realiza sob condições determinadas numa formação social determinada. E ela existe de forma instituída pela sociedade. Ela existe principalmente nas várias formas pela qual a educação se realiza, inclusive e prioritariamente sob o modo de produção capitalista através da escola. É essa a relação que a gente vai estabelecendo. E é lógico, se é uma sociedade como a nossa, uma sociedade, já caracterizei, é uma sociedade que se caracteriza pelo modo de produção capitalista, o modo de produção capitalista que está, né, não mais na Revolução Industrial, não mais no capitalismo em seu pleno apogeu, né, de revolucionar as relações e de controlar a política através do revolucionário, da burguesia, buscando controlar o poder, exercitando o controle do governo, né, de forma a controlar toda a sociedade. É o controle do Estado burguês, que é o Estado-nação, né, que acaba sendo a forma característica das formações sociais sob este modo de produção, né, e uma formação social capitalista é aquela que desempenha papéis e funções no interior da divisão social do trabalho, no âmbito internacional, né? Se a gente quer discutir a educação no nosso país, nós estamos falando de uma formação social que ocupa um papel dependente, subordinado no âmbito das relações capitalistas de produção. E que desempenha um papel que se altera, se transforma historicamente, mas basicamente é produtor de como hoje chamamos de commodities, né? É produtor de matérias-primas e alimentos, né, para movimentar esta máquina do modo de produção capitalista. Se puxamos pela história do modo de produção capitalista, é um modo de produção que vem se transformando profundamente sob nosso olhar. É um modo de produção que passou por diferentes etapas, ele atinge o seu momento culminante, né, em meados do século XVIII e vai até o terceiro quartel
do século XIX, né, quando ele enfrenta não mais pequenas crises setoriais, crises conjunturais, mas enfrenta uma profunda crise estrutural, na qual ele é obrigado a reorganizar as relações capitalistas, entrando num momento em que os pilares fundamentais desse modo de produção, característicos e fundamentados pela ideologia liberal, pela economia política, né, pela filosofia liberal, propriedade privada, né, a liberdade, a produção massiva de mercadorias, a acumulação de capital por uma classe identificada com a produção, que controla a produção, foi se transformando tudo isso de tal forma que, a partir de 1870, 1873, com a primeira grande crise, o modo de produção capitalista já passou por outras duas crises, né? 1929 e 30, né? E que só volta a se realavancar após a Segunda Guerra Mundial, né? Num novo ciclo de desenvolvimento, num novo período dourado, né? Tanto é que a própria até as novelas, né, vão estar focando esse período, e a partir de 1973, 70, década de 70, começa a estourar crises conjunturais, uma atrás da outra, e 2008 explode de modo profundíssima a terceira grande crise do capital, que é essa que nós estamos vivendo, e na qual a gente tem que entender todas essas relações do modo de produção capitalista, e temos que entender como esta nossa formação social, dependente, subordinada, periférica, desempenha que papel no interior desse modo de produção e da acumulação de capital, que hoje não é mais de uma empresa controlada por um burguês controlando a propriedade privada. São grandes corporações, né, que controlam grandes fatias de mercado, controle que é exercido de modo indireto através do controle de ações. Então, o capital hoje, ele é basicamente um capital que controla a expressão do capital através de papéis, que, aliás, já nem mais são papéis. O próprio papel, que antes tinha uma existência real, né, ele se transformou numa virtualidade. Uma virtualidade a ponto de fazer, todos nós, fazemos parte desse jogo. Basta ter uma conta bancária. Basta estar inserido no circuito financeiro, né, que nós vamos, de forma indireta, né, através dos nossos bancos, controlar fundos ou ter participação reduzidíssima de fundos que são manipulados a nível internacional por apenas um conglomerado de 300 e poucos grandes monopólios que controlam 7 grandes troncos de relações financeiras internacionais. Então, hoje é este mundo em que o próprio capital, ele é um capital virtualizado para garantir aquilo que é a característica do capital, que é a exploração, a detenção de dinheiro, tendo o objetivo ter mais dinheiro. E para que isto se viabilize, este capital ele também tem que investir em ser um capital produtivo. Ocorre que o capital produtivo, o capital industrial, o capital agroindustrial,
o capital comercial, etc., etc., ele está subordinado ao capital financeiro, de tal forma que o jogo de papéis nas bolsas é pura e simplesmente especulativo. Então, é um jogo pelo qual se acumula, se o objetivo é ter dinheiro, tendo dinheiro, ter mais dinheiro, colocando esse dinheiro no jogo especulativo, no jogo financeiro. Alguns querem jogar isto de modo independente, entrando e comprando papéis e ações, etc., mas a grande maioria opera através de seus grandes conglomerados financeiros. Tá. Ocorre que, quando eu assim observo e assim falo, o que a gente não pode esquecer é que, apesar de toda essa transformação do modo de produção capitalista, a acumulação só é garantida porque ainda se mantém uma sociedade dividida em classes, em que uma classe ela é proprietária da riqueza e, através disso, é proprietária dos meios de produção, e os demais, mesmo que se achem classe média, eles vivem do trabalho. Um trabalho cada vez mais precarizado. Se a gente pensar hoje a precarização do trabalho, ele crescentemente afeta todos os setores. Crescentemente afeta todos os setores. Não é apenas a uberização dos setores como se caracteriza. Ela é muito mais profunda. De tal forma que mesmo aqueles que são colocados na marginalidade desta economia burguesa, porque a introdução de máquinas robotizadas como forma e instrumento de produzir lucro através do trabalho vivo, movimentando um colossal trabalho morto contido nas máquinas. Vocês já pensaram que isso daqui, que todos vocês estão aí com essa maquininha doida em cima da mesa, e muitos, em muitos momentos, respondendo até as mensagens de WhatsApp, coisa do tipo, ela é uma máquina microeletrônica, ela é um hardware, produto do trabalho do homem, porém que simplifica em muito o trabalho do próprio homem. É o trabalho morto, incorporado por aqueles que produziram esta máquina, sendo operada por nós, trabalho vivo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, se a gente pensa como isto penetra nos diferentes setores, não é apenas na indústria. Quando se fala em trabalho domiciliar, trabalho doméstico, em trabalharmos de casa, vocês já imaginaram a profundíssima exploração do trabalho vivo nosso, através do trabalho morto da máquina, que nos faz trabalhar muito mais tempo do que se a gente estivesse trabalhando na nossa empresa, numa empresa, estivesse trabalhando cotidianamente na universidade, nas escolas que a gente trabalha. Então, hoje, ela permeia todos os trabalhos. E aqueles que vivem do trabalho e são jogados para a marginalidade, eles têm que garantir a sobrevivência de alguma forma. E, para isso, eles têm que executar trabalho. E esse trabalho é um trabalho cada vez mais precarizado, cada vez mais sem vínculo direto com o capital, que deve responder formalmente por essas relações de trabalho. E isso chega na extrema periferia, já naquela região
que é a mescla entre cidade e campo, entre urbano e rural, urbano e a floresta, ela chega de tal forma que até nas biqueiras de droga e de tráfico de armas, aquele pessoal que trabalha ali na biqueira, trabalha é trabalho, e recebe para isso. Quando a gente fala, ó, o crime organizado está penetrando a fundo na nossa sociedade, e aonde o Estado não chega, eles chegam. E eles chegam contratando as pessoas, garantindo a sobrevivência das pessoas, dando segurança, mesmo que para isso tenha que eliminar aqueles que significam risco à segurança. Precisa de saúde, precisa de educação, são formas de estar colocando. Portanto, o que eu estou querendo dizer é que a estrutura e organização de classes, e que começa alguns milênios atrás, né, desde que a sociedade humana ela deixa a sua vivência tribal e vai organizando formas mais complexas de existência, em que aqui uma elite vai se formando, detendo o controle da propriedade coletiva, submetendo aqueles que não são desta coletividade ao trabalho escravizado. Daí até hoje, as várias formas de escravização do homem para trabalhar para uma minoria, para uma elite que detém o controle da sociedade, porque tem o controle do Estado, tem o controle da instituição política que controla essa sociedade, e ao controlar o poder político, né, ela controla também a elaboração das leis, a aplicação das leis. Quem faz as leis? O executivo, que pode ser um pequeno grupo de cidadãos que participam por seu brilhantismo e elaboram essas leis, né? Já na Grécia, os filósofos não advogavam que os filósofos fossem os gestores, os imperadores, os reis, pela sua sabedoria para com toda a sociedade, né? Isto altera a forma, mas não altera o fundamental das relações, que é uma pequena elite controlar uma ampla maioria. E, para isso, tem que criar formas de executar as leis. Quem não cumpre a lei tem que ser executado. E, para que as leis sejam executadas, através do judiciário, tem que ter um aparato repressivo que é armado para garantir, pela força das armas, o cumprimento, né, das regras de funcionamento desta sociedade, que em seu fundamento é uma elite, a minoria da população, controlando toda a sociedade, porque controla as instituições que regem a vida nesta sociedade de classes. É lógico que eu estou falando de uma realidade profundamente contraditória. E numa realidade contraditória, a classe que se submete a uma minoria, ela todo o tempo está também se movimentando, se articulando para combater essa situação de privilégios, essa situação de controle, essa situação de fazer com que toda a sociedade produza a riqueza que é necessária ao gozo de uma pequena classe e à miséria da ampla maioria. É isso que se chama, né, as contradições que são características de uma sociedade, e é isso que nós chamamos luta de classes. Que, né, se a gente quer ver como isso se coloca, também se coloca na educação. Ela, né,
quando a gente vê que na educação há um embate histórico entre concepções pedagógicas diferentes, entre propostas educacionais diferentes, nós só podemos entendê-las porque são propostas pedagógicas e educacionais que correspondem aos interesses de classes e frações de classe. Aquela concepção, aquela proposta que corresponde aos interesses, ou aquelas propostas no plural, que correspondem aos interesses de quem detém o controle desta sociedade, não é por outro motivo que são chamadas de hegemônicas, porque elas exercem, né, a forma pela qual ela penetra, através do controle do Estado, em todo o tecido social. Então, ela encontra-se alicerçado numa proposta de escola, ela se encontra alicerçado numa proposta ou em propostas correlatas em âmbito pedagógico, né, que estabelece fundamentos teóricos que explicam qual é a concepção de educação que tem, por que se tem essa concepção de educação, explicam como é que se deve educar, qual é o conteúdo que deve se educar, né? E qual a forma que deve ser educada. E quais os instrumentos devem ser utilizados para essa educação. Mas numa sociedade de classes, sempre as classes e frações de classes que vivem do trabalho, elas também elaboram historicamente as suas propostas, os seus projetos, as suas instituições escolares, de tal forma a defender os interesses da classe que vive do trabalho, formando-as em contraposição às formas hegemônicas e dominantes e preparando-as criticamente para a transformação revolucionária da sociedade. Tem um autor que eu, nos meus cursos de História da Educação, eu gosto muito de referenciar para os alunos. É um livro muito velho, clássico, para não falar velho, porque o velho ele pode ser descartado, né? O clássico não, o clássico se mantém porque ele se mantém atual. E para mim, Educação e Luta de Classe, do Aníbal Ponce, com todos os problemas que esta obra tem, e tem problemas, né? Ele opera e trabalha com uma concepção de marxismo determinista, economicista, característico lá, né, do período em que ele está escrevendo. O Aníbal Ponce é um argentino, é um comunista argentino que escreve este livro com uma série de aulas para mostrar, né, para os trabalhadores que participavam dessas jornadas de formação dos sindicatos e do partido, né, entendessem que a história da educação ela corresponde à história das lutas de classe em cada modo de produção. Então, não vou estar aprofundando mais essa conversa, mas só estar colocando, olha, ontem, no passado, como hoje, esta situação ela se mantém. E ela se mantém porque nós ainda estamos sob o modo de produção capitalista em seu período de transição, né? Por que período de transição? Porque
o modo de produção capitalista, a cada crise que passa, os seus pilares fundamentais explodiram, né? Eles vão explodindo, um a um. Cada crise que passa, esses valores vão, esses pilares vão estar desmontando. E nós chegamos a um momento em que, com a crise de 2008, implode a base do capital financeiro, da acumulação do capital financeiro, através do sistema bancário. É o sistema bancário que foi colocado em xeque, né, neste último período. Bem, com isso eu já entrei no primeiro ponto, estou falando desde a concepção materialista dialética da história. Segundo ponto, a importância da categoria modo de produção. Terceiro ponto, modo de produção, educação e luta de classes, ou, se querem que eu seja mais claro, modos de produção, educação e luta de classes, no qual é necessário explicitar que, se há uma concepção hegemônica que é imposta através do controle do Estado, da organização política, as classes que vivem no trabalho, né, os trabalhadores, estão a todo momento construindo a sua forma característica de se formar. No geral, se formar através do próprio trabalho, do ambiente de trabalho, né? Se não há escolarização para elas, as formas características vão estar se dando na base onde se trabalho confunde-se com a vida social e com a vida familiar. Tá? Quarto ponto. Com isto eu estou querendo elucidar, penso eu que acabo de falar, o que eu acabo de falar é que as concepções e instituições educacionais, em cada modo de produção, no qual existem e se estrutura sobre classes que são opressoras sobre oprimidos, proprietários, não trabalhadores, trabalhadores, sob estas condições, as concepções educacionais e as instituições educacionais também estão em confronto. E estão em confronto de tal forma que nós temos concepções que são hegemônicas e temos concepções que são contra-hegemônicas. Em termos disto, tanto a nível mais geral, é muito interessante acompanhar o percurso que é feito pela Maria Lúcia Aranha em seu livro sobre História da Educação, que dá para a gente seguir este fio condutor de modo muito didático. E se a gente quer aprofundar mais densamente essa discussão, eu os convido a estar pegando e estudando aí o Dermeval Saviani, na História das Ideias Pedagógicas, para estar aprofundando como vai se transformando com a história a nossa sociedade, a nossa base material, e com ela, como vão se transformando as concepções e teorias pedagógicas, e com elas a educação. Né? Chegando, inclusive, nos nossos dias. Né? Dermeval Saviani conclui o livro dele no início da primeira década, desculpe, do século XXI, portanto, é uma obra que mantém toda a atualidade, e a última parte do seu livro é exatamente mostrar como operam as concepções hegemônicas, basicamente a concepção hegemônica, né, a pedagogia do aprender a aprender, que se solidifica, e Newton Duarte
o professor Newton Duarte faz uma análise brilhante disto, né? Ela se solidifica a partir dos grandes eventos, dos grandes seminários internacionais que tiram, né, como deve ser a educação neste mundo globalizado, né? Então, vocês vão estar acompanhando aí os acordos internacionais, tendo a Unesco por trás e tendo por trás de tudo isso daí o financiamento do Banco Mundial, que está determinando, né, os pilares que devem se constituir para se ter uma educação para todos. Aí já começa o problema. Como falar em uma educação para todos numa sociedade de desiguais, numa sociedade de classes diferentes, numa sociedade em que as classes têm interesses diametralmente opostos? E aí se constrói aquilo que é a pedagogia do aprender, que hoje, se vocês pegam as grandes matrizes enunciadas nos nossos documentos, é a pedagogia das competências. É ela que vai estar por trás de todas estas articulações que ocorrem com as reformas, né, educacionais, as reformas escolares, em que o último ponto de embate é o que está acontecendo agora, com o ensino médio. Mas isso não significa que os embates, né, para quem acompanhou lá a elaboração do Plano Nacional de Educação, sabe que o embate ali não foi pequeno. E o embate estava na definição de cada meta. Cada meta que vai da educação básica à formação de professores. Quando a gente pega o Plano Nacional de Educação, a gente vai estar se perguntando, por que ele não é cumprido? Por que as metas não são atingidas? O que está por trás dele? E o grande embate na elaboração do Plano Nacional de Educação, ele camufla o controle do negócio educacional, daqueles que têm interesse no negócio educacional, que são algumas poucas entidades sob controle da burguesia financeira do nosso país, né? Por exemplo, Todos pela Educação, a Fundação Lehman, a Fundação Itaú, que tem a Fundação Ayrton Senna, que tem um controle sobre a elaboração das políticas educacionais, que é qualquer coisa de ficar doido. E as pesquisas estão aí para mostrar, não é algo que eu estou falando asmerol. Não. As bancas que a gente participa e a produção dos programas de pós-graduação conseguem chegar nesse ponto e conseguem chegar naquilo que é a espinha dorsal de todo esse embate: o financiamento da educação. Por que não conseguimos aprovar que recursos públicos devem exclusivamente financiar a educação pública? Porque o financiamento do Estado, o financiamento público, isso é, aquele conjunto de recursos financeiros que vem da classe trabalhadora, ele, de várias formas, eles sejam carreados para o negócio educacional. E é algo assustador. Isso não se dá de forma só direta. Isso dá de forma a que o negócio educacional, ele enreda, ele cria uma verdadeira rede em torno das instituições públicas de educação. Desde as creches até a publicação dos nossos trabalhos, dos nossos artigos, dos nossos livros
no mercado editorial controlado por algumas grandes e poucas empresas monopólicas. Vocês sabem disso, não precisa estar. E mais do que isso, esse enredamento, ele se dá quando a gente pergunta, tá, tem recurso para construção nas nossas instituições públicas de educação? Tem. Quem constrói? Está na mão dos gestores da educação pública, nas suas várias esferas. Do diretor da educação infantil, ao reitor, ao coordenador da pós. Quem faz? Quem faz o gerenciamento disso? Mas o gerenciamento pode até ser. Eles permitem gestar desde que se faça 3 orçamentos. Orçamento de quem? De quê? De empresas privadas. Isso para não falar, né, no transporte escolar, na alimentação escolar, na produção de mobiliário escolar, de material de informática, de material didático, de material pedagógico, de todo o controle da educação através da avaliação. Como é que se consegue com que a grade curricular, que vai se fechando em algumas grandes tentativas legais, como se consegue, de fato, com que ela seja implementada? Que os alunos sejam submetidos a exames. Eles têm que ser aprovados. Eles têm que dominar o conhecimento que se quer que ele domine. E que são conhecimentos diretamente vinculados à pedagogia das competências. E aí, eu tinha preparado para estar falando aqui para vocês e trazendo os dados sobre... Só que aí tem um detalhe. Mesmo os indicadores que são feitos de avaliação da aprendizagem pelas instituições privadas e do Estado acabam denunciando o grande objetivo de deformação, não é de formação, é de deformação dos filhos da massa trabalhadora e que estão na escola pública. Quem é que frequenta as escolas públicas, da creche até o ensino médio? E até a universidade? São os filhos da classe trabalhadora. E quando a gente pega a avaliação de conhecimento, avaliação de aprendizagem dos nossos alunos, usando uma ferramenta do Estado, que são os dados do INEP, ou uma ferramenta da iniciativa privada, que são os dados do QEDU, que é da Fundação Lehman, vai estar desvelando que a nossa educação, do ponto de vista da qualidade, é um fracasso mais absoluto. Os filhos da classe trabalhadora não dominam o conteúdo historicamente produzido pela humanidade, mesmo trabalhando com os indicadores de avaliação deles. E aí vem o segundo detalhe. Quem são os culpados disso? Quem são os culpados pelas mazelas da nossa educação? Primeiro, os professores. E daí a gente pergunta, mas são formados aonde esses professores? E a gente vai aí, está puxando estatística. E aí a gente vai estar descobrindo, pelas estatísticas do INEP, né, que os professores hoje, em sua grande maioria, desde a ditadura militar, crescentemente, vêm sendo formados por instituições privadas que operam e trabalham prioritariamente nos cursos de licenciatura. Querem mais?
ofertando para a formação de professores via educação à distância, via cursos no qual o trabalho vivo nosso é transformado em trabalho morto. E quando ele é trabalho morto, em que se transforma num vídeo, num texto, que monitores técnicos operam, o nosso trabalho como professor, como intelectual, ele se transformou num passe de mágica em trabalho vivo para trabalho morto, que é multiplicado para a riqueza e acumulação do capital. Hoje, praticamente 2/3 dos professores são formados pelas instituições privadas através da EAD. Qualquer um de vocês se submeteria a uma cirurgia de um médico que fez o curso de medicina via EAD? Não domina nem a teoria, nem a prática? E teoria e prática são irmãs siamesas. Existe prática sem teoria. Assim como não existe teoria que não busca responder a uma prática. Bem, se isto faz sentido para vocês, o que eu estou querendo falar é que isto corresponde exatamente ao que espera da educação hegemônica, na sua perspectiva hegemônica, a nossa elite. É ter um povo mal formado, precariamente formado, que não consegue juntar as partes do conhecimento historicamente produzidos pela humanidade, não consegue juntar. E quando junta, não tem condições de estar aplicando esses conhecimentos nem no fundo do quintal fazendo um canteiro de horta. Porque esses conhecimentos dele não dão sentido em entender a química, a morfologia do solo, né? E de tal forma criar e controlar aquilo que é necessário a estar produzindo a vida a partir de condições que são perfeitas e claramente controláveis, né? Não é algo tão complexo que os conhecimentos científicos não possam estar respondendo. Vide como este conhecimento ele é aplicado no agronegócio, de forma científica. Mas também, vamos lá, para a segunda etapa. Isso significa também que desde que o acirramento da luta de classes, no século XVIII, se coloca o proletariado, a classe trabalhadora, as frações de classe dos que vivem do trabalho, têm buscado construir uma concepção educacional contra-hegemônica. A primeira proposta que surge é o socialismo, o projeto socialista de educação, no qual Marx, inclusive, faz referência não só à proposta educacional, mas à implementação prática dela, né? E ele cita e referencia Robert Owen, né? Que vocês podem encontrar aí até no Wikipédia, né? E que experienciava um industrial que experienciou, assumiu o socialismo como perspectiva teórica, né, de melhorar as condições de classe, e que ele achava que era possível melhorar através de uma melhoria geral das condições do trabalhador, inclusive na educação, né, a ser ofertada em anexo à sua fábrica. Em seguida, veio a proposta contra-hegemônica anarquista, quando o movimento anarquista, né, de buscar, já entendendo as classes, entendendo a estrutura de classe, denunciando a miséria, que os trabalhadores tinham que se libertar da opressão, criando as condições para seu combate, né? E
aí se cria também uma proposta pedagógica anarquista e escolas, as chamadas escolas modernas, né, que são criadas em todo o mundo, onde os imigrantes europeus foram, inclusive aqui no Brasil, né, aqui na minha região, como é a região de imigração europeia, né, de alemães, italianos, portugueses, espanhóis, várias escolas modernas foram criadas. Então, imagina, que eu estou citando quais são as pedagogias contra-hegemônicas. E, né, até tentando caracterizar que é possível superar uma análise crítica o capitalismo e suas condições, né, no embate com o socialismo, no embate com o anarquismo, é que o marxismo vai estar se colocando teoricamente, tanto a nível da movimentação, da mobilização social, quanto a nível da mobilização sindical, né, inclusive organizando as associações internacionais de trabalhadores e propostas no seu interior educativa. Né. As propostas marxistas eu vou estar trabalhando, a gente trabalha naquele livro Marxismo e Educação, que vocês leram, né, as várias vertentes possíveis desta proposta contra-hegemônica marxista, e que tem a sua fundamentação articulada a partir da obra de Marx e Engels, passa pelas revoluções que iniciam no final do século XIX, com a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi o primeiro movimento revolucionário da classe trabalhadora, se contrapondo ao domínio da burguesia local. Foi rapidamente derrotada. E a derrota, porém, serviu, né, para mostrar como se deve organizar a luta sindical, a luta dos movimentos sociais e a luta política, de tal forma que, em 1917, ocorre a Revolução Proletária vitoriosa, que consegue implantar um governo trabalhador, um governo da classe trabalhadora voltada para os seus próprios interesses. Né? É mais ou menos, para mim, a Revolução Russa e depois a Revolução Soviética, ela mais ou menos, em linhas gerais, corresponde àquilo que a Revolução Francesa correspondeu para a burguesia. Foi preciso ocorrer revoluções em todas as formações sociais burguesas para que a burguesia passasse a ter controle? Não. Era uma questão de tempo. E também, Cássia, eu botei todos os meus gatos aqui para fora para não me atrapalharem na aula. A partir daí, você tem um conjunto de experiências muito amplo de caráter revolucionário, a começar no período revolucionário, em que vários autores buscavam refletir e analisar uma proposta de educação contra-hegemônica sob as condições do Estado e possibilitando o controle do Estado pelos trabalhadores e pelos educadores. Né? Quando a gente se debruça lá sobre os educadores soviéticos, educadores russos, é uma lição espetacular. Né? Mas, ainda assim, o que eu poderia colocar para vocês? Olha, gente, apesar da Revolução Socialista Soviética ter sido desmontado, né, também a Revolução Francesa acabou numa ditadura, acabou no restabelecimento da monarquia. E ela sequer foi suficiente para mudar e alterar o poder que se manteve cada vez mais de fachada, porque a burguesia queria manter
poder e não o governo, né, na Inglaterra. E a Inglaterra até hoje é engraçadíssimo. Ainda é o culto da monarquia. Acabamos de ter um espetáculo da coroação do novo rei da Inglaterra. E todo mundo parou para ver aquele treco que é medieval, né? Uma nobreza parasitária, né, que vive na mão da burguesia, que detém o controle de fato do poder. Então, vejam o que eu estou tentando falar. Olha, gente, né, o que aconteceu com a Revolução Proletária não é diferente, né? Mas ainda assim ocorreram revoluções no mundo inteiro, né? E para a gente entender essas transformações no século XX, leiam aí a Era dos Impérios, leiam aí a Era dos Extremos do Hobsbawm para entender um pouco como tudo isso se coloca e para entender como em tudo isso se coloca a educação e como se coloca também a luta dos que vivem do trabalho para a articulação de uma proposta contra-hegemônica. E, para mim, só para terminar esta conversa nossa, eu estou falando aqui do quinto ponto, que são as teorias pedagógicas e as lutas de classes, para mim, né, ainda se criaram até propostas contra-hegemônicas com base em fundamentação no pensamento mais à esquerda da fenomenologia do existencialismo, que vai estar desembocando na pedagogia freiriana, que é uma pedagogia contra-hegemônica. Ela objetiva estar conscientizando o oprimido para se libertar das teias da opressão. Né? Mas vocês não podem desconhecer que a pedagogia freiriana, o método, na verdade, o método Paulo Freire, né, ele decorre de uma análise sintética brilhante do Paulo Freire, que vai se apropriando, né, desde o existencialismo cristão, né, de Manuel Muniz, desde o existencialismo cristão até categorias do marxismo até o marxismo. Então, ele faz esse amplo passeio, se mantendo todo o tempo um fenomenólogo cristão. Ele morre desta forma. Não é nenhuma crítica a ele, não. Uma pessoa coerente, um intelectual coerente que nos deixa uma pedagogia importante. E, finalmente, a pedagogia histórico-crítica como a principal referência das pedagogias contra-hegemônicas. Então, era isso que eu tinha para estar falando para vocês, né? Vai dar tempo aí de vocês fazerem alguns rápidos comentários, de tal forma, às 20 horas, a gente encerrar essa nossa rodada, tá bem? Desculpem por ter demorado tanto tempo assim na minha fala. Imagina, professor, os comentários são de elogios, né? Agradecendo a sua brilhante fala, a contribuição para com o nosso coletivo, né? Eu, pessoalmente, agradeço muito também, mas vou passar a palavra para Socorro. Ok, agradecendo, né, professor, a sua participação, que foi uma aula excelente. Temos aqui a pergunta da Suzy, e eu quero saber se ela quer que eu leia ou ela quer abrir a câmera e fazer ela própria a pergunta. E quem tiver perguntas a fazer, só são 3, só esclarecendo, tá? 3 pessoas podem fazer a sua pergunta. Eu posso iniciar? Então, tá, Suzy, abra a sua câmera, por favor, e faça a sua pergunta. Só um minutinho, só. Professor, boa noite. Gosto muito dos seus textos, parabéns pela oportunidade de dialogar conosco
e compartilhar todo esse seu saber. A minha pergunta é assim, diante de todo o seu discurso, a sua fala, a sua articulação histórica que o senhor fez nesses momentos aí da nossa história, desses embates sociais, a minha pergunta é assim, Marx, ele defendia que essa transformação que tanto a gente almeja, nessa transformação social, ela seria capaz de ocorrer pela luta entre as classes através da força, né? E aí Martins, que foi um texto que eu li recentemente, do qual o senhor é um dos organizadores, a partir dos estudos que ele fez de Gramsci, né, dos conhecimentos de Gramsci, Gramsci diz que essa transformação ela pode ocorrer a partir do senso comum, em função do exercício da intelectualidade, a partir dos intelectuais orgânicos que estão presentes dentro de cada segmento social. Diante dessa realidade que nós vivenciamos hoje, né, como criar uma resistência se os aparelhos de comunicação estão a serviço da classe dominante e disseminando a cultura burguesa? Então, assim, eu queria que o senhor pudesse... Eu sei que o senhor já fez um comentário geral, mas assim, como que a gente pode, enquanto pesquisador, criar essa contra-hegemonia se a gente tem aí esses aparatos tecnológicos como nossos principais, digamos assim, obstáculos? Obrigada pela participação. Ai, meu áudio Suzy, eu acredito que caiu a conexão do professor. Não, ele está É aqui. isso? Ele está aqui. Tá, professor? Eu caí no ok. computador, Foi, eu vi. caiu a conexão no computador, estou aqui no smartphone tentando voltar para participar desse final com vocês. Desculpa, viu? O senhor conseguiu ouvir a Acontece pergunta? essas coisas nas melhores famílias. Tanto mais em Sim. casa, morando na zona rural, aqui no interior de São Paulo. Tudo bem, professor. O senhor conseguiu ouvir a pergunta da colega? Não estou conseguindo ouvi-los. Professor, você conseguiu ouvir o comentário da Suzinalda? Ele não está ouvindo. Socorro, eu não estou conseguindo ouvi-la. Não. Suzy, manda por escrito a tua pergunta para ele, que ele consegue visualizar, né? Oi, Está no, professora. estão me ouvindo agora? Professora. Sim. Tá bom, eu também estou ouvindo vocês, viu? Então, professor, Suzy, ou você repete ou eu posso ler aqui sua pergunta? Suzy? Por favor, repete que eu não... Pode sim, professora, pode. Tá? Pode sim, Socorro. Você quer... Posso ler? Pode, amada, pode. Então, a pergunta da colega, da Suzy Freitas, é a seguinte: Marx defendia que essa transformação social seria capaz de ocorrer pela luta entre as classes sociais através da força. Martins, a partir dos estudos de Gramsci, diz que essa transformação pode ocorrer a partir do senso comum, em função do exercício da intelectualidade, a partir dos intelectuais orgânicos que estão presentes dentro de cada segmentos sociais. Diante dessa realidade, como criar uma resistência se os aparelhos de comunicação estão a serviço da classe dominante e disseminando a cultura burguesa? Tem uma pergunta da Lene também, né? Socorro, a Lene pediu para ser lida a questão dela no chat. Acho que já dá para fazer a leitura. Lene, essa pergunta, a primeira foi o da Suzy. Lene, tem como... Leia isso. O senhor conseguiu ouvir a pergunta da Suzy? O senhor conseguiu ouvir? Não, eu estou agora no celular, eu não tô vendo o chat. Aí no computador... Não. O senhor está conseguindo me ouvir, professor? Estou conseguindo te ouvir, Socorro. A questão da Suzy Nalda
é que ela quer saber, diante, aqui, ó, ela fala que Marx defendia a transformação social através da luta de classe. Então, ela quer saber se, diante dessa realidade, como criar uma resistência se os aparelhos de comunicação eles estão a serviço da classe dominante e que também disseminando a cultura burguesa. Como fazer esse combate? Professora, eu não estou tendo acesso ao chat. Ah, tá. Não, eu já li a pergunta da Lene. Olha, para mim, todos têm as dúvidas que, no geral, a gente enfrenta nas aulas, nas palestras, nos debates, né? Olha, a luta de classes, ela se expressa de vários modos, em várias frentes, em várias relações da sociedade, né? Elas se expressam no âmbito do trabalho, né? Veja, quando a gente podia pensar que até trabalhadores uberizados se mobilizam para se contrapor a violenta exploração que eles estão, ou até a situações pontuais, né? Ela também se realiza nos movimentos sociais, nos movimentos que ocorrem na sociedade. Desde aqueles movimentos mais locais, né? Quando um grupo de pessoas, por um motivo qualquer, acabam indo para o pau, indo para o embate, né? Até movimentos de caráter mais organizados, né? Como a luta do sem-teto, aqui em São Paulo, ou a luta do sem-terra no Brasil inteiro, ou como a luta dos trabalhadores em todo o mundo, inclusive daqueles que trabalham em fábricas que o capital decide fechar e os trabalhadores ocupam as fábricas, criando um movimento internacional, né, que, tal como o movimento do Sem Terra, né, o movimento da Via Campesina, ele tem também das fábricas ocupadas. Há um movimento, uma mobilização muito forte disso daí, né? Então, quando coloca nesse âmbito, também ocorre, né, a contraposição através dos sindicatos, né? A luta política sindical, ela é uma luta política que é um jogo muito forte, no qual a burguesia atua tentando desmontar os sindicatos, tentando tornar os sindicatos ineficientes, mas, ao mesmo tempo, buscam cooptar sindicalistas para que façam o jogo da burguesia e não da base de trabalhadores, né, que é chamado os pelegos sindicais, né? Essa luta política ela também se coloca no âmbito político-partidário, né? Os partidos que se colocam, veja, desde a Revolução, a gente ainda chama, né? Desde a Revolução chama de partidos da direita, partidos da esquerda, né? Partidos do centro, que são aqueles que ocupavam as diferentes posições ali no parlamento, né? Então, vejam-se que a luta política eleitoral na instituição política burguesa, ela ocorre, está ocorrendo neste momento em que, para as forças do centro à esquerda derrotarem o nazifascismo, né, o conservadorismo na sua faceta extrema-direita, tiveram que juntar forças. E nós estamos presenciando que governar sob essas condições não é tão simples. Exige uma política de cooptação, exige o jogo do toma lá da cá, que é característico do Estado burguês, né, do jogo do exercício do poder burguês. Mas também ocorre a luta política que não se manifesta pura e simplesmente
nos movimentos e nos partidos, mas no embate mais geral, né, dos trabalhadores organizados, até do ponto de vista internacional, contra a exploração. Né? É uma luta que ocorre e que se dá ocupando os espaços contraditórios desta sociedade que a gente vive. Né? É balela que a luta de classes acabou e que também na educação acabou. Né? Quando uma concepção pedagógica, quando uma teoria e prática pedagógica contra-hegemônica, como da pedagogia histórico-crítica, consegue transformar-se em prática educativa dos alunos, né? O que está ocorrendo? Está ocupando os espaços contraditórios desta sociedade, inclusive na própria rede educacional, né? Atuando de tal forma a possibilitar para os educandos acesso ao conteúdo, o exercício didático-pedagógico crítico para formar cidadãos críticos, para que retornem à prática social, operacionalizando-a para a transformação. Ora, querem matar como isto acontece? Acontece da mesma forma que vocês, intelectuais da educação, ocupam o espaço numa universidade pública do Estado burguês. Por que vocês ocupam esse espaço? Porque as contradições existentes no sistema universitário burguês, ela possibilita que a gente ocupe esses espaços. Isso não é só luta armada. É luta armada, é luta nas organizações sociais, é luta nas organizações políticas e é luta nas organizações educacionais. E olha, eu vou dizer mais. Ocupando esse mínimo espaço, vocês não são maioria na Universidade Federal do Amapá. Vocês são minoria. Mas vocês conseguem fazer um barulho até de me mobilizar como professor aqui da Unicamp, e que, ocupando o espaço contra-hegemônica, nós somos minoria, nós conseguimos fazer um barulho que tem repercussão internacional. E, nesse momento, nós estamos organizando a rede internacional de pedagogias marxistas, exatamente para colocar e sair, né? Sair das sombras e está falando, olha, nós estamos aqui ocupando espaços, publicando, tornando esta publicação socializada. Quando a gente organiza um dossiê, como o dossiê que está lá no Marxismo 21, um dossiê Marxismo e Educação, vocês podem ter acesso, qualquer um, seja de esquerda ou direita, pode ter acesso aos links das nossas publicações. Da mesma forma que quando se criam dossiês pelo pensamento liberal, e há institutos liberais que disponibilizam o conjunto das obras liberais, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atuando nos espaços contraditórios, que é o espaço também da luta, né, intelectual, da luta pela hegemonia na explicação da sociedade. Enquanto intelectuais, como diria Gramsci, enquanto intelectuais orgânicos, não da burguesia. Nós somos intelectuais orgânicos do quê? Nós somos intelectuais orgânicos daquela massa da população que vive no trabalho. Mesmo que não saibam a sua força, nós temos que estar em condições de formá-los para que tenham consciência desta situação. O mesmo ocorre, gente,
nos espaços da mídia. Se vocês acessam a mídia hegemônica, vocês têm que conhecer as mídias contra-hegemônicas. A nível político, tem que conhecer as organizações políticas contra-hegemônicas. Na mídia, tem que conhecer os canais na internet, os canais, inclusive, no WhatsApp, né? Nas redes sociais, que são contra-hegemônicos. O STED-BR, por exemplo, meu grupo de pesquisa, o nosso grupo de pesquisa, ele tem espaço em todas essas mídias sociais. E é impressionante o quanto os nossos cursos conseguem fazer um barulho no Brasil inteiro e ultrapassando as fronteiras do Brasil. O nosso último curso teve mais de 10 mil participantes para discutir o quê? Para discutir como trabalhar na educação infantil com a pedagogia histórico-crítica. E esse material está lá disponível, continua tendo milhares de acesso o tempo inteiro. São essas as formas possíveis de luta contra-hegemônica que a gente está inserido, contando com o seguinte: na nossa cara, sob nossa barba, para aqueles que têm barba, viu? Aqueles que não têm, né? Por baixo da maquiagem e dos belos rostos, há uma profunda transformação das forças produtivas que já nos tornaram cidadãos do mundo. Já tornaram a produção uma produção em escala internacional, em que a matéria-prima extraída aí da floresta amazônica, ela chega nas mãos do trabalhador chinês, francês, de qualquer parte do mundo, e volta para nós na forma de medicamentos, na forma de alimentos, na forma de maquiagem, nas múltiplas formas. E a gente não tem nem consciência de que a matéria-prima que foi usada foi dos trabalhadores daí, que passou pelas mãos de trabalhadores dos transportes, do comércio, passou pelas finanças internacionais, caiu numa indústria de transformação em qualquer outra parte do mundo e que retorna para a gente aqui. Vocês já imaginaram que na nossa barba a economia está profundamente social? Mas quem é a burguesia que é dona dos grandes monopólios internacionais? Nós bebemos uma Coca-Cola, uma empresa internacional. Quem são os proprietários privados dela? Mas quem é o burguês que está à frente da empresa, da fábrica, gerenciando a produção? Quem é? Hoje eles detêm controle de papel. E quem está à frente de todos esses negócios são trabalhadores contratados. Está na mão do trabalho. A hora que o trabalho, que a organização do trabalho, ela tomar consciência da situação de transformação que o próprio capital já possibilitou, estaremos num outro modo de produção. Querem mais? A própria destruição ambiental e climática que o desenvolvimento promove vai ser a força propulsora para a destruição, para a transformação da própria base produtiva do capital. Inclusive pela barbárie
que ele já está produzindo no mundo inteiro, com massas de trabalhadores famintos, migrando de um lugar para o outro, trabalhadores que não têm alimentos, trabalhadores que não têm água, trabalhadores que não têm sequer um emprego precarizado. Toda essa situação, estamos numa panela de pressão, estamos sentados em cima de uma panela de pressão, meus amigos. Mas tá bom, era isso que eu tinha para estar falando para vocês. Nós aqui, professor, né, primeiramente gostaríamos de lhe agradecer por ter nos agraciado com seu tempo e enriquecido com essa palestra, né? Temos a certeza que suas palavras incentivaram muitas reflexões, não só para os mestrandos, né, mas a todos que estão participando dessa live. Falar também que será disponibilizada, né, no YouTube, no canal do PPGED, Unifap. Pessoal aí que não se inscreveu, por favor, se inscrevam no nosso canal, né? E, dito isto, não poderíamos deixar também de pontuar o esforço coletivo dos mestrandos do PPGED, Unifap, 2023, que trabalharam na organização da live. Um salve para a equipe do cerimonial, da Secretaria de Registro, da Divulgação, a nossa equipe de infraestrutura, parabéns a todos nós. Agradecer aos professores doutores, né, Alexandre, a professora Cássia, Adalberto, a professora Valéria, do programa, né, de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Amapá, que ministram a disciplina de pensamento educacional brasileiro, por eles incentivarem e apoiarem cada passo. Após ouvir as palavras do professor Lombardi, vamos passar a compreender um pouco mais sobre como ocorre o enfrentamento à padronização numa perspectiva contra-hegemônica. São informações estas que não assentarão somente nas nossas pesquisas, mas as quais colaboram para afiar nosso olhar para o nosso cotidiano dentro das nossas escolas. Por último, mas não menos importante, gostaríamos de agradecer a todos e a todas que estão assistindo esta live. Esperamos que o que foi discutido aqui tenha contribuído de alguma forma para novas reflexões no campo educacional e assim fomente novas iniciativas, outros olhares e mais movimentos em defesa de uma educação de qualidade. Com isso, já vamos aproveitar também para deixar o convite aqui, né, para a nossa próxima live. Então, fiquem atentos às notificações do canal e às páginas do nosso Instagram, @turma2023ppged, para não perder o nosso próximo encontro. E aqui ficamos, né, por aqui, agradecendo mais uma vez ao professor pela sua grande contribuição. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer a vocês, né, pela generosidade do convite e, quem sabe, um próximo encontro, né, ou virtual ou até presencial, né? E quando o sistema da Unicamp baixar a gravação, tornando o arquivo presencial, professor, eu encaminho para cá. Eu conheço Macapá, uma bela capital, né? À beira do rio, uma maravilha. E o senhor está convidado para participar da nossa próxima live. Só agradecendo também, ou frisando o agradecimento, professor Lombardi, pela ajuda na infraestrutura, né? Pela gravação desse nosso encontro, e também pedir desculpa aí se esses meus gatinhos te desconcentraram, porque aqui em casa, se eu tivesse deixado a porta fechada, eu não teria ficado à vontade aqui para assistir, né? Então, eu vou parar aqui a gravação.